Salve, salve, simuladores! Bem-vindos a mais um Universo Simulado. E hoje você vai descobrir como é complicado ser herdeiro de um super-herói. Não acredita? Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves e você hoje irá conversar comigo sobre o legado de Júpiter. Porque você está no Universo Simulado, onde a realidade não é o suficiente. Vamos nessa! Pessoal, antes de a gente começar aqui a falar sobre o vídeo, eu gostaria de pedir que você, por favor, se inscreva no nosso canal, clica aí no botãozinho de curtir, beleza? Participa e olha, se puder, cara, financia lá Tordesilhas, Árvore das Artes Mágicas, que é o nosso RPG que está em... Então, pessoal, em 2013, Mark Millar trouxe pra gente o legado de Júpiter. Uma série de super-heróis que tratava um pouco dos problemas de você ser a segunda geração de super-heróis. Me remete muito ao mito grego, né? Aquela coisa dos filhos dos titãs, né? Ou dos heróis que são filhos dos deuses, tentando encontrar o seu espaço, mesmo tendo acima de si uma sombra muito poderosa do caso dos deuses. Infelizmente, isso já havia sido debatido em O Invencível, que foi tema aqui do nosso canal, dá uma olhada aqui em algum lugar. Segunda coisa foi fazer uma paródia aos super-heróis, né? Criar uma brincadeira com os super-heróis. Esse tipo de paródia me cansa um pouco, porque eu não aguento mais ver paródias do Batman, paródias do Super-Homem, paródias da Mulher Maravilha. Eu já cansou, velho, sabe? Faça paródias ao universo dos supers, trazendo algo diferente, por que não? Como, por exemplo, o anime Tiger and Bunny fez, que também foi assunto aqui no nosso canal. Olha aí, ó, tá vendo? Em terceiro lugar, a série tenta trazer o universo dos supers para um mundo mais real. Ai, mano, e aí cansou legal, sabe? Porque, velho, eu não aguento mais desde o Watchmen, sabe? Que eu não aguento mais trazerem os quadrinhos para o mundo real. Tem personagem que dá para fazer, né? Como, por exemplo, Demolidor, Justiceiro. Tem personagens, tem histórias que ficam interessantes quando você faz, como no caso do The Boys, que também já foi tema aqui do nosso canal. Só que Legado de Júpiter, velho, ele se torna um pouco demais do mesmo, né? E para piorar, ele tem um ritmo muito ruim. E o flashback, né, cara, tá sempre voltando a história pra contar como é que os caras se tornaram heróis e blá, blá, blá. Cansa, velho. Por quê? Porque eu nem terminei a série, eu já sei como eles vão ganhar os poderes. Eu não li o quadrinho, sabe? Eu simplesmente sei porque a narrativa está te apontando isso. Então, sinceramente, não é tão bom. Mas também não é de todo ruim. Primeiro, que o debate acerca de viver à sombra de alguém importante é um ponto muito interessante da série e é um ponto que a série sabe trabalhar melhor do que Invencível, por exemplo. Eu fico pensando muito no caso de um amigo meu que o pai é pastor e ele sempre tem que andar na linha porque ele é filho do pastor, né? E o quanto esse garoto sofre por ter uma responsabilidade nos ombros que não é dele. Isso é muito interessante porque acontece muito isso com a gente, né? Você ter que viver à sombra do seu pai, da sua mãe. E essa série debate muito sobre essa questão. E debate com afinco. Apesar de ser um tema que não é tão interessante, mas é um tema que é bem trabalhado. Mas o ponto principal da série, que para mim é o ponto que ainda está me forçando a continuar a ver essa série, a continuar sentado lá, observando e tentando entender Legado de Júpiter, é justamente o dilema moral do utópico. Vamos lá, o tópico vive, né? Quem é o tópico? Primeiro vamos entender o tópico. O tópico é uma paródia do Superman. Existe uma analogia entre o Super-Homem e o Jesus Cristo, tá? Essa paródia, essa analogia entre Jesus e Superman, ela é antiga. Um dia vamos falar sobre isso aqui no Universo Simulado. E o Mark decidiu abraçar isso para si e transformar a versão dele do Super-Homem, no caso o utópico, num Jesus Cristo mesmo. É só você olhar o visual dele assim, meio hippie, aquele cabelo branco grande, aquela barba branca grande, justamente para dar a ideia de um Messias, compará-lo com Jesus. E, cara, a comparação tá em tudo. Por exemplo, ele tem
uma relação com o pai, uma relação de culpa para com o pai. Ele tem um código de ética muito forte, que é um tema que a gente vai voltar a falar aqui. Ele, até mesmo encontrar iluminação no deserto, ele fez. Né? Ele encontrou a iluminação dele no meio de um deserto. Então, o utópico é uma mistura, sim, de Jesus com o Superman. Eu lembro muito de quando eu vejo o utópico, eu lembro de Oxalá, de branco, né? Barba grande. Enfim, não sei porque eu lembrei disso, meu Deus. Vamos voltar. Então, o utópico, ele seria essa analogia com Cristo. E veja, a ética do utópico também é a mesma ética de Jesus. Né? É uma ética que na filosofia nós chamamos de deontologia, que é a percepção do seguinte: o que você, a ética está naquilo que você faz, ok? E não no resultado daquilo que você faz, porque a percepção é o seguinte: se eu faço coisas boas, consequentemente o resultado vai ser bom. Se eu tomo atitudes boas, o resultado será bom. Essa é a mesma ética de Immanuel Kant, no imperativo categórico. Então, mentir é ruim. Então, não minta. E, consequentemente, o resultado vai ser bom. No debate principal de Legado de Júpiter é sobre matar ou não matar. Inclusive, o tópico, ele é autor de uma das frases mais maneiras. Ele fala: ação letal sem o devido julgamento não é justiça. Olha, né, cara, se o Rio de Janeiro pensasse nessa frase, nós não teríamos um verdadeiro tribunal de rua no Rio de Janeiro, como aconteceu há pouco tempo no massacre no Jacarezinho. Então vamos voltar. Essa é a percepção de ética dele. Eu tenho que pensar na minha atitude e não apenas na consequência. Então eu tenho que me portar como um modelo moral. Essa é a ideia do imperativo categórico. Eu tenho que ser um modelo moral, um modelo ético. E é isso que o utópico ele representa. Enquanto que o irmão dele, né, o Onda Mental, ele já tem um debate muito mais utilitarista. Né? Hoje a gente usa mais o termo consequencialista. Enfim, ele tem mais esse termo. Qual é a ideia dele? A ideia dele é o seguinte: olha, os fins justificam os meios. Ou seja, essa frase, né, essa frase é muito creditada ao nosso querido Maquiavel, mas a frase em si não é do Maquiavel não, tá? Pode ser que ele tenha pensado algo parecido, mas a frase não é dele não. Também não é minha, eu não sei de quem é. Mas os fins justificam os meios. Então qual é o barato aqui? Matar para poder salvar vidas, né? Beleza, não é uma coisa ruim, é uma coisa justa, uma coisa correta. Certo? Isso é bem interessante porque você percebe esse debate entre utilitarismo e deontologia reverberar por uma série de obras, né? O Justiceiro, ele é utilitarista. Batman, por mais malvadão que ele seja, ele carrega em si o imperativo categórico. Por quê? Ele não mata. Repara uma coisa, Batman, ele é um super-herói adulto que usa sunga por cima da calça e não mata. Certo? E ele é do bem. Naruto, ele é um adolescente que mata e ele também é do bem. Porque um é a ética do imperativo categórico e o outro é a ética do utilitarismo. Então esse debate é muito interessante e ele reverbera em uma série de quadrinhos, em uma série de obras de televisão. Contudo, nem isso o Legado de Júpiter fez bem. Por quê? Porque quando você vê a série, você vê que praticamente todos os personagens compartilham a opinião de que o código que o utópico usa está errado, está ultrapassado, já não serve mais para entender o mundo. Claro que isso é uma grande piada do Mark, dizendo que o modelo de história em quadrinho antigo já não serve mais para o mundo moderno. Hoje em dia o herói tem que estar com trambucão, tem que matar bandido, não é isso? Então, só que o problema, o que me incomodou muito no argumento da série é que você não vai ver um debate em si. O próprio nome do protagonista ser utópico, para quem não lembra, utopia significa lugar nenhum, já mostra que ele está ultrapassado. Ou seja, a própria série traz um debate interessantíssimo dentro do mundo do super-herói e encerra esse debate ao chamar o personagem principal de utópico e dizer e mostrar que todos os outros personagens ao redor estão discordando da opinião dele. É uma pena, porque seria bem interessante
você vê essa disputa entre a deontologia e o utilitarismo gerar uma verdadeira guerra civil entre os super-heróis. Bom, pessoal, eu não terminei de ver a série toda, eu vi só, acho que 6 episódios, eu acho. Eu vou ler o quadrinho também, eu separei o quadrinho para eu ler, e logo logo traremos mais informações sobre o legado de Júpiter. Eu sou Luiz Cláudio Gonçalves e me despeço dizendo paz, crescimento e força. Os!